termina no verso 17, explicando em que sentido o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele explica um pouquinho mais. Esse vai ser o tema da carta. Mas ele diz aqui, ele disse no verso 16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Em que sentido o Evangelho é o poder de Deus? É porque no Evangelho Deus revela a sua justiça, e em nenhum outro lugar. A justiça de Deus aqui não é somente aquela qualidade de Deus, de que Deus é justo. Uma pessoa justa é aquela que trata todos de acordo com o mérito. Um juiz justo é aquele que condena o culpado e absolve o inocente. Então, uma pessoa justa é aquela que trata as outras de acordo com o merecimento delas. E Deus é justo, Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele encontra o culpado, Ele vai condenar o culpado. Se Ele vê o inocente, Ele vai absolver o inocente. Então, Deus é justo. A pergunta é, não havendo um único justo na raça humana, esse ponto já foi colocado, quem pode se salvar? Ou então, colocando de outra maneira, como é que Deus pode salvar pecadores, sendo Ele justo? Seria a mesma coisa de um juiz diante de um condenado, uma pessoa acusada, culpada, sobre quem não resta a menor dúvida. Réu, confesso, o juiz diz, está absolvido, está livre, não tem que pegar nada, pega suas coisas e vai embora. Nós ficamos revoltados com isso, né? Há um senso de justiça na raça humana, não é verdade? A respeito disso, basta que a gente veja agora a indignação nacional, né? Quando determinados escândalos estão vindo à tona, determinadas decisões, nós ficamos indignados, não é? Como é que a justiça deixa passar determinadas coisas? E aí agora vem a mesma questão com relação a Deus. Como é que Deus pode simplesmente salvar pecadores? Pecadores merecem a condenação, e se Deus é justo, Ele tem que condenar. Deus não tem que salvar ninguém, Ele tem que condenar a raça humana toda. Como é que Ele pode salvar? Aí a resposta está exatamente no Evangelho. No Evangelho é revelado como é que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador. E a resposta que nos chega no Evangelho é essa: Deus nos mandou seu Filho, que assumiu a nossa natureza como nosso representante, e o castigo que nos era devido, Deus fez cair sobre Ele. Então, na cruz, Deus mostra a sua justiça, porque Ele está na cruz castigando o pecado. Como Deus justo que é, Ele tinha que castigar o pecado, e castiga em Jesus. Jesus leva o nosso pecado, Ele leva a nossa culpa, Ele sofre a nossa dor que nós merecíamos. E agora Deus toma a justiça de Cristo, porque Ele era perfeito e sem pecado, e transfere para o pecador. É o que nós chamamos de imputação. Deus imputa a justiça de Cristo ao pecador. Uma troca. Na cruz do Calvário, Cristo leva a minha culpa, e eu recebo a sua justiça. É assim que o Deus justo justifica pecadores. Ele continua sendo justo, o pecado foi castigado, e agora Ele transfere os méritos de Cristo para o pecador, de forma que ele agora pode receber o pecador. Ele olha para o pecador em Cristo e não tem mais condenação. Mais adiante Paulo vai dizer aqui no capítulo 8, por isso não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação, porque Cristo a levou toda, e Deus nos atribui a justiça de Cristo. É no Evangelho que isso se revela, e em nenhum outro lugar mais. O Evangelho, portanto, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, porque no Evangelho Deus revela de que maneira Ele justifica o pecador, de fé em fé, do começo ao fim, a própria fé sendo um dom de Deus. E Paulo termina citando uma passagem do Antigo Testamento, final do verso 17. Como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, aquele que pela fé é justo, viverá. Aquele que pela fé foi tornado justo, viverá eternamente. Será salvo da morte eterna e da condenação.
Ele está citando aqui o livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas para nós. Em primeiro lugar, para aqueles que estão aqui nessa noite e que sinceramente procuram como ser justos diante de Deus. Você que já sentiu na sua consciência, no seu coração, o peso dos seus pecados, a culpa, o medo de morrer, o medo da morte, do que vem depois, atemorizado talvez do juízo de Deus, dos terrores de Deus na sua vida. Hoje você está ouvindo a revelação de como Deus pode justificar você mediante a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje à noite você pode crer em Jesus Cristo e experimentar esse poder que transforma e que muda. Não há nenhuma razão pela qual você caminhe dessa porta para fora hoje à noite sem ter essa consciência de que no Evangelho Deus se reconcilia conosco e nos faz reconciliar com Ele mediante a fé. Creia nessa noite. Segunda palavra que eu queria trazer é para aqueles que estão aqui nessa noite, cujo cristianismo se resume a ouvir sermão, ouvir a igreja. Não é uma coisa ruim você vir à igreja, ouvir sermão, mas é insuficiente. O cristianismo é mais do que isso. O cristianismo é mais do que isso. Ele é o poder de Deus para salvar vocês de todas as maneiras possíveis. E você precisa experimentar esse poder. Examine a sua vida para verificar onde esse poder do Evangelho tem se manifestado. O Evangelho tem salvo você de hábitos pecaminosos, da desobediência aos pais, da teimosia, da infidelidade, da imoralidade, da desonestidade, porque o Evangelho nos foi dado para isso, não somente porque nos perdoa os nossos pecados, mas nos dá a força também para que nós possamos vencê-los. Também uma palavra aqui para aqueles que são cristãos, mas estão num ambiente hostil, tipo trabalho, escola, universidade. Não tenha vergonha do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho diante dos seus colegas na escola, lá na escola. Não tenha vergonha. O Evangelho é como um leão. Você só tem que abrir a jaula e deixar ele sair. Porque ele é o poder de Deus para transformar a vida dos mais radicais inimigos do Evangelho. Como fez com Saulo de Tarso. É o mesmo Deus, é o mesmo Evangelho. Não tenha vergonha no seu ambiente de trabalho, de dizer que você é cristão, que você crê em Jesus como Filho de Deus, e de viver as implicações disso. Não se envergonhe daquele que na cruz do Calvário deu a vida dele pela sua. Não tenha vergonha dele. Ao contrário, você pode dizer com humildade: eu sou grato a Deus porque eu sou cristão. Sou grato a Deus pelo privilégio que Ele me deu de entender o Evangelho, de experimentar esse poder. Nunca se envergonhe do Evangelho. E finalmente, a todos nós, louvemos a esse Deus que quis salvar pecadores, cujo poder se revela na mensagem do seu Filho pendurado na cruz, morto e ressurreto pelos nossos pecados. Louvemos a Deus porque Ele nos quis salvar. Louvemos a Deus porque nós conhecemos essa mensagem. Vivamos para a glória desse Deus. Nos entreguemos a Ele. E nessa noite nós nos coloquemos diante dEle, dizendo: ó Senhor, que te poderei dar? E de que forma te poderei retribuir? Pela manifestação do Teu Evangelho, que é o Teu poder na minha vida. Toma a minha vida, usa-me para a Tua glória, onde quer que eu esteja, no meu trabalho, na minha família, onde quer que eu vá, que eu seja um emissário da cruz, que eu seja um proclamador desse Evangelho, sabendo que ele é o poder de Deus, que ninguém pode conter ou resistir. Que Deus nos ajude a vivermos, irmãos e amigos, à altura desse Evangelho maravilhoso. Amém.